Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao convite, a oportunidade de a gente estar aqui junto e pelo tema sugerido, né? Esse é um tema, por mais que curto, né? Nos permite refletir e trazer muito da essência da doutrina espírita para a conversa, né? Então, é sempre uma alegria muito grande quando a gente pode pensar, refletir no Evangelho, na vida de Jesus, sob a ótica espírita. Nosso tema é Ave Cristo e, e aqui nós teremos aí vários caminhos a seguir, né? Porém, nós optamos por seguir, até mesmo pela época em que estamos, né? Em que tantas pessoas, tantas famílias, tantos lares se voltam a lembrar a vinda de Jesus. Nós decidimos, partindo aí do prefácio do livro, né, Ave Cristo, construir uma reflexão que gira em torno da maneira como o Espiritismo enxerga não só o Cristo, mas a vinda dele ao planeta. Porque muitas denominações cristãs, e aqui sem nenhum tipo de julgamento ou nenhum tipo de descrédito, mas muitas denominações cristãs enxergam em Jesus o Pai, o próprio Deus, e o impacto dessa maneira de olhar para Jesus é que ele não se torna necessariamente um exemplo a ser seguido. Ele é muito mais visto como alguém, como um ser, em que eu preciso chegar para pedir coisas de toda ordem. Porque o trabalho que haveria de ser feito, ele mesmo realizou, né? Então, muitas denominações cristãs enxergam dessa maneira. Jesus não como um exemplo a ser seguido, mas como o próprio Pai a quem eu devo chegar para requisitar ou para é, pedir ajuda, né? Então, a doutrina espírita, ela traz uma maneira de enxergar Jesus bastante diferente, né? Porque a partir do momento em que a doutrina espírita nos mostra e demonstra, né, que Jesus é também um ser espiritual que teve o seu processo evolutivo, nós não temos muita informação a respeito, e que hoje atingiu o mais alto grau, né, de evolução que um espírito pode atingir, a doutrina espírita nos traz, então, um desafio muito profundo, porque Jesus agora é um exemplo, é um mestre que precisa ser seguido, copiado, ou mais ainda, né? Ele é aquele que veio revelar para a gente o que é que se espera de um espírito. Então, não é tão somente copiar as ações de Jesus, mas compreender que Jesus trouxe para nós o caminho que deve ser trilhado por todo aquele que deseja ser mais feliz ou deseja viver mais próximo à sua natureza em essência, né? Que é a natureza divina. Eu estou dizendo tudo isso porque o Ave Cristo é uma saudação, né? É um salve Cristo, né? Salve Cristo. É como uma saudação de reconhecimento de alguém que entendeu o papel de Jesus na própria vida. É por isso que nós vamos ver essa saudação sendo dita também no livro aí, né? No próprio Ave Cristo, sendo dito por aqueles que seguiam Jesus. Porque é é uma saudação que evoca na pessoa todo o respeito que ela tem por Jesus, mas todo o reconhecimento que ela tem pelo exemplo deixado. Então, Ave Cristo é uma forma de demonstrar que há uma busca interna
não só de reconhecer o Cristo na sua grandeza, mas de aspirar à glória de servir, aspirar ao nível espiritual em que ele se encontra. Então, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. É uma, uma das saudações, né, que a gente vai ver também aqui no prefácio e no livro Ave Cristo. A questão toda é que a maneira como a gente enxerga Jesus impacta diretamente não só a nossa relação com ele, mas a nossa relação com as pessoas e a nossa relação com Deus. Porque se Jesus é o mestre, o modelo, se ele é o modelo, então ele mostrou para mim tudo o que eu deveria trabalhar dentro e fora de mim nessas relações, nas relações com as pessoas, nas relações com Deus, na relação comigo mesmo, né? E aí é por isso que nós gostaríamos aqui de ler o prefácio, de pegar, na verdade, não o prefácio todo, né, mas o comecinho aqui do prefácio do livro Ave Cristo, porque a maneira como a gente olha para Jesus, ela, nós dizíamos, né, impacta a maneira como a gente lida com as pessoas, porque desde muito tempo, até antes de Cristo, havia uma certa um certo entendimento sobre essas relações que não nos levou a uma construção muito harmônica enquanto sociedade. O que eu estou querendo dizer? Nós, ao longo dos milênios, fomos entendendo que existe uma relação nossa com Deus e existe uma outra relação nossa com as pessoas. Existe aquilo que eu direciono para o Criador e outra coisa é o que eu direciono para as pessoas. E isso nos permitiu um, um equívoco muito, muito grave, que é o de adorar a Deus e odiar as criaturas. Porque a gente acreditou que existia uma relação com Deus e uma outra com as pessoas, com as criaturas. Quando Jesus encarna na Terra e começa a sua missão, muitas vezes ele vai nos ajudar a refletir que não dá para adorar o pai odiando os filhos. E por mais que a gente insista nessa tentativa ou nessa busca, o evangelho é consistentemente contra essa divisão. Então, Jesus é questionado qual é o maior mandamento da lei. E aí ele responde: amarás a Deus de todas as tuas forças, de todo o teu coração, a tua alma. Ele responde como está escrito. Mas depois ele diz assim: e eis um segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ali Jesus está falando, mas a vida dele mostra isso. Tudo que Jesus falou e viveu mostra que amar ao próximo como a nós mesmos, isso é importante, é semelhante a amar a Deus, porque não dá para amar o Criador odiando a sua obra. Quem ama o autor precisa reconhecer o valor da obra. Então Jesus está mostrando que não são relações tão distintas assim. Pelo contrário, são relações semelhantes. Eu não posso amar o Pai e detestar aqueles que ele ama. Porque aí, na verdade, eu posso estar demonstrando que, no fundo, eu apenas tenho um interesse na minha relação com Deus. E isso põe para nós um desafio, que é o que a doutrina espírita vai tentar recuperar para nós, que é o desafio do amor entre as criaturas. E eu estou dizendo isso porque eu fico me perguntando se haveria maneira melhor de saudar o Cristo, de
reconhecer a grandeza do Cristo, que não a também de amar as pessoas à nossa volta. E eu estou dizendo assim em tom de hipótese, mas poderia estar afirmando, porque ele próprio, Jesus, ao falar o sermão profético, ele mesmo vai dizer, vai contar uma parábola, dizendo que quando o filho do homem, o filho do rei, né, vier, aí ele diz assim: passai à direita de meu pai, aqueles que eu tive fome e me deram de comer, eu estive nu e me vestiram. E ele começa a falar um tanto de coisa, que me visitaram no hospital, me visitaram na prisão. E aí, as pessoas que estão ouvindo isso na parábola fazem uma pergunta de volta: quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, que tivemos com sede e te demos de beber, que estiveste preso e fomos te visitar? Quando foi que isso aconteceu? E aí a resposta vem imediata: quando fizestes a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, a mim o fizestes. Então, ali está o próprio Cristo dizendo: se, se você quer realmente reconhecer a grandeza do Cristo, se você quer realmente adorar o Cristo, ame as pessoas à sua volta. E isso por mais que seja fácil de refletir a respeito, isso é muito difícil de viver, né? Mas é que no fundo o Evangelho não deixa dúvidas. Porque foi ele mesmo, Jesus, que outrora disse, né? Se me amais, segui os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês precisam fazer o que eu estou pedindo. E convenhamos, não tem outra maneira de a gente realmente reconhecer a grandeza do Cristo que não a de seguir as palavras dele. Assim como para com Deus, a melhor maneira, inclusive, né, de eu mostrar o meu amor a Deus é amando as criaturas, em relação a Jesus, o princípio é o mesmo. A melhor maneira que eu tenho de reconhecer a grandeza do Cristo é seguindo o que ele pediu. Porque aí então eu estou mostrando que eu já não estou mais buscando o meu próprio interesse na minha relação com Jesus. Já não é mais sobre o que eu vou receber, o quanto que ele tem para me ofertar. É sobre algo que está em mim em relação a ele e que eu desejo praticar. É algo que é um amor tão profundo ao mestre que que eu sou capaz de abrir mão dos meus interesses para seguir aquilo que ele está trazendo para mim. Esse Essa é talvez a grande prova de amor a Jesus. Por isso ele mesmo disse no Evangelho de João: se me amais, segui os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão fazer o que eu estou dizendo. Porque é uma consequência lógica. E eu diria até deveria ser, né? Direta. Eu reconheço Jesus, eu amo Jesus, então a melhor maneira de eu mostrar isso não é adorando diretamente o Cristo. A melhor maneira de eu mostrar a minha reverência é seguindo o que ele falou, reconhecendo que o que ele falou é a verdade mais pura que a gente tem acesso a nível espiritual e eu diria, né, até material. Acho que com os avanços que a gente tem hoje da ciência, embora ainda certamente muito humildes, mas cada dia mais a ciência mostra que viver como Jesus pediu para que a gente vivesse é melhor, né? Mas enfim, tô dizendo tudo isso porque o nosso tema pede refletir esse reconhecimento a Jesus. Como é que eu faço de Jesus o meu mestre? Como esses dias postaram na página da Mansão do Caminho um trechinho da Joana, né? Toma Jesus como teu mestre e segue-o. Mas então agora o ponto é como exatamente, né? Ou o que é de fato esse reconhecimento a Jesus, ou esse tomar Jesus como o nosso mestre? E é por isso que nós queríamos citar aqui então o prefácio do livro Ave Cristo. Porque
Muitas coisas estão sendo ditas em poucas palavras aqui, mas e nós poderíamos puxar aqui para várias linhas de interpretação e esclarecimento, mas seguindo aí também, né, dentro da temática do Natal e desse momento em que a gente pensa mais na vinda de Jesus, achamos que seria justo refletir nessas palavras do Emmanuel. Então, no prefácio do livro Ave Cristo, Emmanuel diz assim: hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Essa é uma afirmação muito delicada. Emmanuel faz algo parecido no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele afirma que todas as guerras, todos os crimes cometidos em nome do Evangelho, nada mais fizeram do que avivar-lhe a grandeza. E isso é curioso, porque a gente pensaria que os crimes cometidos em nome de Jesus, na verdade, prejudicam a imagem dele. Mas o que o. E de fato, para alguns espíritos, né, a gente vê, inclusive, muitas vezes em reunião mediúnica, espíritos que vêm dar a comunicação e não querem ouvir o nome de Jesus porque conheceu os cristãos, né, de uma época em que se cometia crimes hediondos em nome do Cristo. Só que o que o Emmanuel está chamando a atenção lá e aqui é que é muito curioso que, apesar de todos os desvios, todos os crimes, todas as atrocidades cometidas em nome de Jesus, o Evangelho prossegue na terra. O Evangelho continua na terra, continua a fazer fiéis de todos os lugares, em todas as denominações. Esse é o ponto. Para que doutrina é essa que já foi de perseguidos e perseguidores e prossegue na terra? O que é que tem ali que, apesar de ou ter sido profundamente perseguido ou ter sido profundamente perseguidor, não fez com que essa mensagem deixasse de existir? De onde é que vem a força dessa mensagem? Essa talvez deveria ser a reflexão, para que a gente entenda que, apesar de todos os desvarios já cometidos por Jesus em nome dele, o evangelho prossegue. De onde vem essa força? De onde vem essa mensagem que nada abala, nada faz com que ela suma? Isso é intrigante, né? E o Emmanuel está comentando aqui. Então, apesar de toda a decadência humana, Jesus prossegue e fala assim, mas como? Como? Existindo entre as pessoas. A mensagem de Jesus tinha tudo para ter sumido já do mapa. Mas ela continua conosco. E por isso que o Emmanuel está afirmando aqui que Jesus avança. E aí você pode parar e analisar assim, como o Emmanuel está falando, né? Mas a organização social está em decadência. A gente está entrando em muitas brigas, rixas mesmo. Mas, por outro lado, quando a gente para pensar, como mencionamos antes, né? O próprio avanço da ciência, os avanços das tecnologias, tudo isso está mirando um futuro muito diferente e eu diria muito melhor do que o que a gente tem hoje, mesmo que a gente não perceba, e talvez a gente só consegue perceber isso quando a gente faz o que os espíritos pedem para que a gente faça lá no Livro dos Espíritos, que é considerar a linha do tempo, né? Então, a gente precisa pôr na balança aí que há menos de 200 anos atrás, você poderia comprar uma pessoa, né? Você poderia ser dono de alguém e fazer o que você quisesse. E estava tudo certo. Menos de 200 anos atrás. Então, estamos avançando. E Jesus avança. O mais curioso de tudo é que estamos avançando na direção do Evangelho.
Isso é o mais intrigante. Só que Emmanuel prossegue aqui na reflexão, justamente nesse ponto Jesus avança. Né? E aí ele diz assim: por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. Então, o Emmanuel está dizendo assim: olha, a mensagem do Cristo está aí. Acon Pode acontecer de tudo, como já aconteceu. A mensagem prossegue. Corações que conhecem essa mensagem e se devotam a ela de uma maneira que nenhuma outra consegue. Nenhuma outra mensagem consegue o que a mensagem de Jesus faz. Só que, se a gente parar aqui a reflexão, a gente corre um pequeno risco de achar que então tá tudo certo, tá tudo resolvido, né? É, então Jesus segue avançando, então não precisa fazer mais nada. Já tá tudo pronto. É só uma questão de tempo. E, e essa reflexão, embora ela seja um pouco delicada, ela não está de todo errada, considerando que, como o próprio Jesus disse, né, a Bartolomeu, isso está registrado no Boa Nova, o próprio Jesus tem certeza da vitória do Evangelho na Terra. Então, a questão aqui, e é por isso que citamos lá atrás sobre a maneira como a doutrina espírita enxerga o Cristo, porque sem acrescentar o conhecimento que o Espiritismo nos ajudou a recuperar, é possível que a gente olhe para esse trecho e fale assim: então, ok, está tudo resolvido. Agora, o que é que eu preciso fazer enquanto cristão? E aí, não estou dizendo que nós vamos fazer isso, mas é um caminho possível de interpretação. Eu achar que agora eu tenho que mais estudar mesmo o Evangelho e ficar só nisso. E é por isso que eu gosto da continuação do Emmanuel aqui. Porque uma pergunta que ainda não foi respondida é: como exatamente o Cristo reina? Como exatamente o Cristo pacifica quando as coisas desandam? Como exatamente Jesus está avançando no mundo? É como ouvi certa vez numa palestra e achei a reflexão preciosa, né? Quando a gente olha para Jesus, o desafio dele não é sobre ele. Quando a gente olha para Jesus, o desafio dele é conduzir nós aqui na Terra a sermos pessoas como ele. E esse também é o nosso desafio, que nós sejamos pessoas como Cristo. E é por isso que a gente precisa acrescentar o conhecimento da doutrina espírita nessa percepção sobre o Cristo, porque não bastará exaltá-lo nas palavras, muito menos nos templos ou nas orações. O grande chamado aqui é para que a gente seja os instrumentos da pacificação. Então, como é que Jesus pode iluminar um lugar? Se houver pessoas ali dispostas a serem o canal da iluminação. Senão não dá. Senão não dá. Por quê? Porque o desafio aqui não é se Jesus consegue ou não. Porque ele consegue. Se ele for lá, ele consegue. O desafio não é esse. Não é ele que está em prova, somos nós. Então, a pergunta não é se Jesus consegue resolver o problema, porque ele consegue. A pergunta é se ele consegue resolver através de mim. Se eu sou um instrumento dócil o suficiente para que ele se expresse através de mim. Por quê? Porque muitas vezes eu sou a causa do problema. E aqui é uma reflexão que cada um tem que fazer consigo mesmo, porque eu posso ser a causa do problema
E eu acho que eu estou agindo em nome de Jesus. E sou eu que estou perturbando o ambiente. Em nome do Cristo. Não porque. Não como um mártir que está sendo perseguido de maneira injusta, mas como alguém que está mal interpretando não só as mensagens e o ensino de Jesus, como o próprio papel ali. Por isso que o Emmanuel vai dizer assim: a obra do Senhor, porém, roga recursos na conscientização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. Isso é fantástico, porque quando a gente fala dos processos evolutivos e o planeta em si tem o seu processo evolutivo, né? A própria matéria vai evoluindo. A gente vê isso diversas vezes nas obras de Kardec, mas é preciso considerar que a grande evolução, o grande processo evolutivo que acontece é interior de cada pessoa, de cada criatura. Então, a bênção do céu só vai chegar se houver corações dispostos a exercê-la. Por quê? Porque o desafio, a prova aqui não é sobre a bênção. A prova aqui não é se a bênção divina é grande o suficiente para acalmar todo mundo. Por quê? Porque é claro que é. A dúvida não é essa. A dúvida não é se Deus pode ou não pode, não é se Jesus pode ou não pode, se os Espíritos podem ou não podem. Eles podem. Mas eles podem através de nós? Esse é o ponto. Por isso que quando a doutrina espírita vai falar de Jesus, sempre, sempre, sempre Jesus é lembrado como o modelo a ser seguido. Porque não é ele que está em prova, sou eu. E, portanto, o desafio aqui é para que eu trabalhe dentro de mim por segui-lo. E esse é talvez não, como dizíamos antes, essa é a melhor maneira de reconhecer, de saudar e de glorificar. Porque glorificar não é adorar. Glorificar é transformar o ensino dele em vida. Porque esse é o mais alto reconhecimento que eu posso dar a ele, dentro de mim. É transformar o ensino dele em vida, na minha vida. Sem isso, eu posso fazer vários discursos, posso estudar todo o contexto histórico, saber a origem de todas as palavras, posso saber tudo, posso entender de tudo. Mas se não tem como ele agir através de mim para que o bem reine, então a minha prova não está sendo cumprida. E aí o Emmanuel diz assim: o Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Há chamamentos do Senhor em toda parte. E esse é importantíssimo, porque é, eu tenho um pouco de receio de um espiritismo vivido só entre espíritas. Porque a gente vai refletindo, né? Vai assistindo palestra, participando dos eventos, vai estudando nos centros, a gente vai angariando uma série de conhecimentos, de informações importantíssimas, super valiosas, e a gente corre um grande risco de achar que todo mundo está pensando assim. E aí a gente começa a lidar com as coisas e com as pessoas como se todo mundo tivesse na mesma linha de raciocínio. Só que se você parar para pensar, nem 0,5% da população mundial é espírita. Então,
99, mais de 99% do mundo hoje não é espírita. O Brasil, que é o país mais espírita do mundo, não tem 2 milhões? Então você imagina. É, por isso que. Não tem 4, né? 2 tem. Por isso que a gente precisa pensar um espiritismo em todos os lugares, com todas as pessoas, para todas, para todo o ambiente. E esse é o jeito que a gente tem de realmente reconhecer o Cristo, a grandeza dele. É se eu consigo pacificar, é se eu consigo acerenar em qualquer lugar. Porque em todos os lugares há o chamamento do Senhor, como Emmanuel está lembrando aqui. Todos os lugares. E nós vamos precisar, se desejamos realmente fazer com que a nossa vida seja um reconhecimento incessante a Jesus, nós vamos precisar valorizar as pessoas. Independente de quem sejam, independente do que estejam fazendo. Porque Jesus ama essa pessoa, por mais que ela não mereça. Então há uma outra mensagem de Emmanuel que a gente gostaria de passar, até mesmo para já encaminhar para o encerramento das nossas reflexões, que está no livro Relicário de Luz e também está no livro Antologia Mediúnica do Natal. E é uma mensagem chamada Recordação do Natal. E essa é uma mensagem muito, muito sublime. Eu peço licença para lê-la, né? A gente pode ir fazendo alguns comentários aqui, mas eu peço permissão para lê-la. Emmanuel diz assim: não permitas que o júbilo do Natal vibre em teu coração à maneira de uma lâmpada encarcerada. Toma o facho de luz que a mensagem do céu acende ao redor de teus passos e estende-lhe a claridade sublime. Não te detenhas. Avança com alegria e humildade. A humildade é importante, né? Como dizíamos antes, a gente pode andar por aí na pose de quem detém a verdade. E eu acho isso super perigoso. 99%, mais de 99% da população mundial não conhece a mensagem espírita. Então, é, é muito soberbo da nossa parte andar por aí como se nós fôssemos os grandes detentores da verdade e todo mundo é que está perdido aí, todo mundo é que precisava conhecer mais, né? É um pouco soberbo da nossa parte. Então, é preciso avançar com alegria e humildade. Humildade não para desfazer do que a gente tem, mas humildade para a gente reconhecer que nem todo mundo vai aceitar. Humildade para que a gente entenda que nem todo mundo quer, porque senão a gente vai fazer é, um esforço de improfícuo, né, de levar a mensagem à força. Aí prossegue o Emmanuel. Se a fé resplandece em teu santuário interior, que importam a ventania e temporal? O sol, cada manhã, penetra os recôncavos do abismo sem contaminar-se. Segue, invencível em tua esperança e sereno em tua coragem, sob a inspiração da fraternidade e da paz. E aí ele avança mais um pouquinho na mensagem e diz assim: um sorriso realiza milagres. Um gesto amigo ampara a multidão. Eu gostei do que ele falou, porque de novo, assim, a gente fica muito condicionado no meio espírita de achar que caridade é dar um prato de sopa. E é também, mas não só.
Porque, no fundo, a caridade é se importar tão profundamente com o outro que você entenda o que é que ele realmente precisa. Se for um prato de sopa, então a caridade naquele momento será um prato de sopa. Mas o sorriso, o gesto amigo, tem um potencial muito, muito extraordinário que é de poder ser dado por qualquer pessoa. Rica, pobre, americano, brasileiro, japonês, não importa. E também porque o gesto amigo, verdadeiramente, né? O sorriso verdadeiro de quem quer transmitir alegria, de quem quer transmitir serenidade, abre o nosso coração para que nós sejamos parte desse trabalho do Cristo, que é Jesus agindo através de nós. E aí ele é glorificado. Aí ele é glorificado. Porque poderá chegar um momento em que alguém questione, pô, mas você tá, você tá sempre tentando fazer o seu melhor, você tá sempre tentando ajudar as pessoas à sua volta. O que que move você? E aí, talvez nessa hora você possa dizer, né? "Ah, eu conheci uma pessoa aí muito interessante. Eu conheci um ser que me inspira diariamente." E aí você fala de Jesus, se achar que deve. E aí Emmanuel prossegue. Com algumas palavras, o Cristo articulou o roteiro regenerativo do mundo e com a bênção da própria renúncia retificou os caminhos da humanidade. E aqui é interessante, por que retificou os caminhos da humanidade? Porque até antes de Jesus, sofrimento era repudiado. Até antes de Jesus, Deus era visto através das bênçãos materiais que chegavam na minha vida. A partir de Jesus é que a gente é convidado a um entendimento muito mais profundo para enxergar na vida material o grande laboratório onde se forjam sentimentos e conhecimentos na direção do bem. E que, portanto, todo plano, todo projeto, toda iniciativa que começa e termina na Terra é ilusório. Se a finalidade for terrena, é ilusório. É preciso se atentar aos sentimentos e conhecimentos, porque esses são de verdade. Esses permanecem conosco, né? Então Jesus retificou os caminhos da humanidade porque ele demonstrou que a busca não é de engrandecimento material. Por quê? Porque essa é uma busca que a finalidade dela é terrena. A busca por uma grandeza material, ela tem a finalidade terrena, então ela é ilusória. É preciso alcançar um pouco mais, né? É preciso avançar um pouco mais, colocar o olhar um pouco mais alto. Por isso que ele retificou na sua renúncia, porque aí ele mostrou, né, que, que precisa ser assim. E aí Emmanuel termina a mensagem dizendo assim: renovam-se no Natal as vibrações da estrela do amor, que exaltou com Jesus a glorificação a Deus e ao reino da boa vontade entre os homens. Boa vontade, né? Eu acho que essa é uma das virtudes mais cristãs. Sabe? A pessoa, eu vejo cristianismo nas pessoas de boa vontade. Porque boa vontade não quer dizer as melhores ferramentas à disposição, não quer dizer os conhecimentos mais profundos já assimilados. Boa vontade quer dizer uma pessoa que está disposta. Está disposta. Porque boa vontade está falando do coração. Boa vontade está falando da essência que a pessoa está nutrindo. Então, boa vontade. Eu acho que esse é a característica, a meu ver, que melhor pode distinguir um cristão genuíno.
É uma pessoa de boa vontade, né? E aí Emmanuel prossegue, terminando a mensagem, né? Jamais ensurdeçamos ante o apelo celestial que se repete. Boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Boa vontade, disposição em fazer bem, disposição em contribuir, disposição em edificar. Por quê? Porque gasta a mesma energia falar bem e falar mal, gasta a mesma energia construir e destruir. Mas o sentimento de boa vontade, esse é o que vai determinar o caminho que a gente vai seguir. Ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, a fim de que, e aqui há uma expressão que aparece em outras mensagens do Emmanuel, eu gosto muito dela, a fim de que, em nos tornando mais irmãos uns dos outros, possa ele nascer em espírito, na manjedoura do nosso coração, transformando em incessante e divino Natal todos os dias da nossa vida. E eu gosto muito dessa expressão, nos tornar mais irmãos uns dos outros. Porque o objetivo aqui é que a gente descubra que a humanidade é uma família só. Fala assim, não, mas eu já sei isso. Falei, mas agora é sentir isso. Eu não duvido que nós saibamos disso. Eu não duvido que nós já estejamos informados a esse respeito. O que eu duvido é que a gente já sinta o outro como um irmão. Por isso que a expressão, literalmente, ela é um problema, né? Tornar mais irmão um do outro, como assim, né? É, eu preciso ser mais irmão de quem eu já sou irmão. Por quê? Porque eu tô ligado em Deus, agora eu preciso estar ligado por mim mesmo, né? Eu preciso olhar para o outro e, por decisão minha, considerá-lo como um irmão, a fim de que haja boa vontade e cooperação. Boa vontade e cooperação. Porque no fundo, nós não vamos conseguir glorificar o Cristo sem conseguir ter boa vontade para com as pessoas. Não é de fazer o que elas querem. Não é de aplaudir tudo que elas fizerem. Mas é estar disposto a ajudar, disposto a contribuir e também disposto a pedir ajuda, disposto a pedir perdão, disposto a corrigir, disposto a refazer. Porque, no fundo, se tudo aqui na Terra é uma ilusão, a única coisa que é de verdade é o sentimento e o conhecimento que a gente aprende, que a gente nutre. E por isso que, se eu me predispuser, se eu nutrir boa vontade, eu vou estar trabalhando isso que é de verdade, que é esse sentimento de irmandade, que é esse sentimento de boa vontade. Esse é o melhor jeito, segundo o próprio Cristo, segundo Emmanuel, segundo o Espiritismo, de nós reconhecermos e glorificarmos o Cristo. Para que o Ave Cristo não seja apenas uma saudação bonita, mas seja também a saudação que ecoa na nossa vida, nas nossas relações e nas nossas buscas. Eu agradeço a sua atenção, a sua presença. Desejo mais uma vez um Feliz Natal para todos nós. Que, como Emmanuel disse, Jesus possa estar presente em nós. Presença essa atestada pelas nossas ações. Muito obrigado.